Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom dia. Hoje é manhã de quinta-feira. Como você está? Espero que bem. Nesta manhã, queridos, nós estamos aqui com o propósito de sempre render graças a Deus, ao nosso Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E clamamos a Ele a sua infinita misericórdia em todo o tempo. Pois se não fosse a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, nós já seríamos consumidos. E nesta manhã, Deus, eu quero te convidar, o Senhor abrir os nossos olhos, o Senhor venha falar conosco na palavra na qual nós estamos percorrendo neste tempo. Estamos no livro de Provérbios diariamente, meditando e colhendo grandes frutos da palavra de Deus. Você que tem condições de pegar a sua Bíblia, eu te convido. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. O versículo na qual eu separei para a nossa meditação está lá no 22. Provérbios 11, 22. A palavra de Deus diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus está nos convidando à reflexão. Como colocarmos uma joia em um focinho de um porco. Assim também é comparado. Aquela mulher que não tem razão, aquela mulher que perde o domínio próprio, aquela mulher que não tem o autocontrole, aquela mulher que faz escolhas erradas. Eu quero convidar você, varão de guerra que se faz presente aqui no Café Espiritual, não se sinta excluído no versículo, não. Nós podemos trazer a mulher para nós, pessoas boas, para nós também nos colocarmos neste versículo. Para que os irmãos venham compreender melhor, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para que os irmãos venham compreender que este versículo, Salomão, nós temos que entender que ele trouxe este exemplo desta joia, pois era algo que era usado. A argola decorativo no nariz era algo que as mulheres em Israel usavam naquele tempo. Não só as argolas, mas também as mulheres, assim como nós hoje vemos em nosso meio, pessoas que usam brincos, pessoas que usam anéis. Naquele período existiam mulheres, fazia parte da cultura daquela época. E nós devemos entender aqui também, quando nós olharmos para este versículo, que os porcos eram considerados animais imundos. Então, de modo que o exemplo da joia de ouro no focinho de algo que é absurdo, no focinho de um animal que era considerado imundo, o que Salomão está querendo nos dizer? Que uma argola não seria capaz de embelezar, de que as aparências externas, elas não podem mudar aquilo que a pessoa é internamente. Esse é o maior foco deste versículo. As aparências, os adornos, os apetrechos, nada que o ser humano venha fazer por fora, pela casca, vai mudar aquilo que ela é de interior. Existe um ditado, talvez você nunca tenha ouvido, ou você já tenha ouvido este ditado que diz assim: quem nasceu porco, morrerá porco. Você não consegue mudar a essência do porco, o porco é porco. Então Salomão, na sua infinita sabedoria, ele vai nos mostrar que eu posso pegar a joia mais preciosa do mundo e colocar no porco, que a essência daquilo que ele é não mudará. A essência daquele porco, principalmente naquela época, ele pegou algo que representava a imundícia. O porco representa imundo, algo que não era algo bom, entendeu? Então, quantas vezes hoje nós vemos pessoas que até têm condições financeiras aqui, já que está se falando de joias de ouro, pessoas que têm condições financeiras, vamos dizer assim, e que se adornam com as suas riquezas e que se camuflam com seus bens materiais
e que se vestem como se fossem reis e rainhas, mas que quando a pessoa abre a boca, a sua essência é uma decadência, é vergonhosa, não tem essência, são sepulcros vazios, são pessoas vazias, são pessoas que não têm nada a ofertar, além daquela aparência física. Algo interessante que para que os irmãos venham conseguir entender sobre essa passagem, para que os irmãos venham conseguir abrir o entendimento também, aqui está falando, Salomão fala sobre a aparência. Quando nós voltamos no livro da criação, lá em Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão manda o seu servo buscar uma mulher, uma esposa para o teu filho Isaque, olha o que acontece. Aconteceu no versículo 22. Aconteceu que quando, acabando os camelos de beber, tomou o varão, aquele varão que foi enviado, um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E ali ele perguntou: de quem és filha? Ali começou um diálogo entre aquele servo de Abraão e com Rebeca, porque ele foi enviado para tal. E quando nós vamos mais à frente, a gente não vai adentrar na história de Rebeca, no noivado de Rebeca, mas a gente vai ler 2 versículos para a nossa compreensão. No versículo 47 diz assim: então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filha de Naó, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Queridos, nós devemos entender que naquele período, esta joia que foi colocada em Rebeca, ela era uma joia suspensa por uma corrente. E naquela época era a época do ouro, do bronze, do metal. E era uma tradição daquele povo árabe, a noiva usar uma argola no nariz e uma pulseira. Então nós vemos aqui que quando o servo de Abraão, o servo Eliseu, ele deu a Rebeca, a sua noiva, um pendente, aquela pulseira, como prova de amor de Isaque por ela. Deus, ele deu instrução, nós não vamos entrar nas instruções que aquele servo foi, mas ele foi instruído que quando ele identificasse aquela que desse água aos camelos, seria a esposa do filho de Abraão. Então, quando ele identificou que ela seria a esposa, a futura esposa de Isaque, o que ele fez? Ele seguiu as instruções, ali ele colocou aquela corrente, ele deu aquele pendente, aquela pulseira, como prova de amor, fazia parte daquela cultura. E aquela corrente foi colocada, posta na narina direita, sendo perfurada no meio da narina e abaixo. Aquilo ali era uma prova de amor, era uma prova de que aquela moça estava sendo, a partir daquele momento, comprometida. Aquela moça, ela se tornou noiva, e isso era algo comum no Oriente. O pendente que Rebeca recebeu, irmãos, ele era um pendente de ouro maciço, enfeitado com 2 pérolas, estando um rubi colocado entre eles. E esse rubi, essa joia que o servo Eliseu levou, era uma prova viva de que o seu noivo, aquele que ele foi, em nome daquele que ele foi enviado, ele era uma família de um homem bem sucedido financeiramente. Os irmãos conseguem compreender o quanto nós vemos mudanças no decorrer do tempo? Eu sempre falo com o Senhor, eu gosto muito de conversar com o Senhor. Não sei se você tem esse hábito de conversar com o Senhor nos meus dias, sabe? Sempre que eu passo por uma situação, eu converso com Deus. Eu me maravilho com as maravilhas do Senhor. Não sei se você passou já por esse processo de se maravilhar, de identificar quão profundas são as riquezas do nosso Deus, sabe? Eu tenho muito hábito de assistir documentários. Eu sou apaixonada por conhecer povos, por conhecer outras culturas. Porque quando nós olhamos com outro olhar, nós vemos o quanto nós somos diferentes. Nós vemos de culturas diferentes, de tempos diferentes. E aqui nós observamos que Salomão ele aborda sobre a aparência. E quando nós falamos de aparência nos dias atuais, a aparência ainda é um assunto que gera muita polêmica, é um assunto que gera muita discussão, que gera muitas controvérsias. Mas que eu venho chamar aqui a nossa reflexão, que nós devemos entender que quando nós tratarmos de aparência pessoal,
Que venhamos não olhar externamente, porque quando o Senhor ele olha para mim, ele olha para você, independente da nossa cultura, independente de qualquer coisa. A primeira coisa é que o Senhor, aquilo que Salomão está nos convidando a refletir nessa manhã, a primeira coisa é que o Senhor ele olha é o nosso interior. E quantos, infelizmente, que se dizem servos de Deus, julgam o seu próximo pela sua aparência, queridos. Eu quero te lembrar que esse não é um papel de um servo do Senhor, julgar o próximo pela aparência. Nós devemos considerar em todo o tempo que a aparência é algo que muda com o tempo, com o lugar, com os usos, com os costumes, e está totalmente ligado à cultura daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa foi educada, qual a cidadania daquela pessoa, qual foi a sua criação. Então, quando nós falamos de cultura, uma cultura, irmãos, ela é formada por 3 elementos. Cosmovisão é a primeira. O que é cosmovisão? É a maneira como aquele povo vê o mundo. Segundo, sistema de valor. O que é o sistema de valor? É o que realmente é importante para aquele povo. E as normas de conduta. O que é norma de conduta? É o modo como o povo se comporta, isso é, diz respeito tanto à sua vestimenta, quanto ao modo de se relacionar com os outros. Vou te dar alguns exemplos aqui de diferenças de cultura. Por exemplo, em algumas culturas você pode chegar a arrotar em público e já outras não, isso é desrespeito. Em alguns lugares isso é sinal de alegria, de fartura, de boas coisas. E já em outras culturas não é legal você arrotar em público. Em algumas culturas, uma mulher, como na África, por exemplo, onde uma mulher, é normal você chegar e encontrar uma mulher com os seios de fora. Mas essa mesma cultura que acha normal a mulher usar os seios de fora, já acha, aquela mulher já não pode usar roupas que mostram o seu tornozelo acima. Chama-se cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, é algo normal você ver um casal se acariciar na rua, trocar beijos, sabe? Beijar na rua, isso é normal aqui no Brasil. Mas lá fora já não é aceitável. Lá fora já não é aceitável que aconteça. Aqui no Brasil acontece beijo na rua, lá fora não. Alguns países islâmicos, você pode ser preso se você fazer tal ato. E lá também, nestes países, são totalmente normais. Um homem andar com a mão dada com outro homem, mas já não é aceitável um homem andar de mão dada com a sua própria esposa. Se aqui no Brasil um homem anda com outro homem dado as mãos, já refere-se o quê? Ao homossexualismo. Mas lá é totalmente normal. Então os irmãos conseguem compreender o que é uma cultura, o peso que uma cultura pode trazer por uma pessoa. E eu me pergunto, eu não sei se você já fez essa pergunta ao Senhor, mas eu sempre me pergunto, será que eu sou melhor porque eu tenho isso, porque eu faço determinada coisa, porque eu uso isso ou porque eu uso aquilo? Será que Deus então só ama a minha cultura? Será que Deus só ama o meu povo? Irmãos, a nossa mente, eu vejo que ela é limitada, sabe, em algumas questões ainda. Tem coisas que a gente precisa abrir a mente. Para de levantar briga com seu irmão por causa disso, por causa de uso, por causa de costume. Quem vai julgar é o Senhor. Sabe, a gente às vezes se prende com coisas tão pequenas. Se nos esquecemos que o nosso Deus, ele é um Deus tão grande. Ele é um Deus que criou todas as coisas. Será mesmo que somente a minha cultura está certa? Amados, se tem algo aqui que eu quero compartilhar com você, finalizando este versículo, essa meditação de hoje, todas as vezes que você for tomar uma atitude, que você for fazer algo, abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, sabe? Qualquer atitude, qualquer escolha. Senhor, olha, Senhor, eu vou fazer essa viagem. Olha, Deus, eu vou fazer essa compra. Olha, Deus, eu estou aqui comprando esta roupa. Deus, essa roupa, Pai, vai te glorificar quando eu vestir? Entenda, irmãos, sabe? Tenha essa intimidade com o Senhor. Convide Ele para fazer parte da sua vida.
Orar sem cessar é isso. É em todo tempo você ter comunhão com o Senhor para todas as coisas. Olha, Senhor, será que é viável, Jesus, eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu comprar isso, eu comprar aquilo, eu adquirir isso? Vai te honrar, Deus, na minha vida? Ou é apenas vaidade? Entende, queridos? Amados, o áudio ficou um pouco extenso, mas eu quero te lembrar em todo o tempo. Com o livro de Provérbios nós aprendemos que nós somos pessoas pensantes, racionais e que Deus nos dá sabedoria o suficiente para tomar qualquer atitude, irmãos. Então, aqui Salomão ele trouxe um grande exemplo de que nada adiantaria colocar aquele ouro numa pessoa imunda. Ele trouxe aqui um animal impuro, que seria o porco, que ele continuaria sendo porco. Então, que venhamos refletir como está a nossa essência, nosso interior, pois Deus ele usa, ele olha para mim, para você, o nosso interior. E se o seu interior talvez esteja um interior sujo, se o seu interior está longe de honrar a Deus, eu quero te lembrar que o Deus que nós servimos, ele tem este poder de te limpar, de te purificar, pois o sangue dele foi derramado na cruz. Não se sinta nunca impuro, sabe? Pois Deus ele morreu foi por você, que teve um passado talvez corrompido, que até o dia de hoje, até agora você, antes de ouvir este áudio, você estava tendo uma vida comprometedora, uma vida errada, mas que você ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo foi ao teu coração e te testificou a necessidade de mudança. Eu quero te dizer que quem muda, o homem, somente o Senhor tem este poder de operar este milagre de conversão. O que é conversão? É você estar em um caminho e Deus te levar para outro. Amém? Olha, finalizo aqui. Te agradeço pela sua atenção. Peço desculpa pelo áudio que ficou enorme. Mas falar de Deus, falar das coisas do Senhor é algo que me gera em mim, sabe, uma alegria. É algo que eu amo fazer. Mas eu lanço na presença do Senhor este áudio, que ele venha chegar aos corações que têm sede de Deus, que o Espírito Santo venha falar com cada um nesta manhã. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se amanhã o Senhor permitir, eu estarei aqui com vocês na próxima reflexão do Café Espiritual.